Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um podcast Prosa Café e Jazz. Hoje é uma terça-feira, esse vídeo vai para o YouTube amanhã, na quarta, hoje, mas a gente está gravando hoje é um vídeo gravado. Estamos ao vivo só no Instagram, e isso é inédito também, né, Pedrinho Charles? É a primeira vez, então, se não ficar muito legal aí a nossa transmissão aí pelo Instagram, nos perdoem, viu? É a primeira vez que a gente está fazendo aqui, ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube, né? Gravação para o YouTube. E eu quero começar desde já agradecendo você, né? Inscrito nosso do Instagram, do YouTube. Pedir para você que é inscrito no nosso Instagram, que não é parceiro nosso no YouTube, vai lá, se inscreve no YouTube. A gente faz live todos os domingos aqui ao vivo pelo YouTube. E o Instagram a gente está começando hoje, né? Mas assim, esse vídeo não vai ficar gravado no Instagram. Quem assistir aqui, né, e depois quiser rever essa live, você vai ter que ir na nossa plataforma no YouTube, tá bem? E pra gente começar, eu quero dizer que estamos ao vivo direto de Portugal. Agora são 9h15 da noite. E quero dizer que eu estou muito feliz em poder mais um dia estar aqui, né, nesse podcast. A gente faz esse trabalho, para nós isso é muito gratificante. E dizer também para vocês que o nosso intuito aqui é sempre trazer conteúdos que agregue valores na sua vida de alguma forma. E hoje a gente vai estar tratando aqui sobre um assunto que hoje o Brasil está muito polarizado, né, cara? Tudo que você fala, ou eles te direcionam para a direita, ou te direcionam para a esquerda, né? E nem sempre esse é o objetivo, né? Brasil não é feito de direita e de esquerda. O Brasil é feito de cidadãos que têm sua opinião, né? E em cima disso, eu trouxe aqui o meu grande amigo, ele que já pode pedir música, é a terceira vez que ele está vindo aqui no nosso podcast. Terceira Né? vez, é Terceira verdade. vez. Ele, Carlos, ele que é um comentarista aí político, o cara entende Não, tudo de geopolítica. não, nada disso, nada disso. É Ele bondade sua. ele vai estar batendo um papo com a gente Vai aí estar hoje batendo um papo, isso aí. sobre esse tarifaço aí, né, do Donald Trump sobre o Brasil. A gente vai pegar aqui num aspecto econômico, político, né? Eu também não entendo muito desse assunto, né? Mas a gente tem que falar, é um assunto atual. Então a gente vai estar discutindo aí, né? Talvez a gente não seja tão profundo como deveria, Sim, mas já peço que nos perdoe aí, tá? Mas é importante a nossa opinião, porque é a opinião de um cidadão, né? De bem, um eu acho cidadão que é que, isso, é né? Que verdade. não é, que não tem tanto conhecimento assim, né? É um brasileiro comum. Comum, Essa é a ideia nossa, é passar essa visão legal. de um brasileiro comum. Porque às vezes você vê os comentaristas aí falando, né, cara? E você, tipo, fica até viajando, porque os caras falam de tanta coisa que você nunca nem ouviu falar. Essa é a grande realidade. Então acho que é muito bom esse bate-papo, né, com Tá falando alguém, mais uma voz do povão, a né? voz do povo, entendeu? Sim. E é isso aí, Carlos, seja muito bem-vindo, tá? Rapaz, eu agradeço aí, né, o carinho e espero a gente poder. Eu vou acompanhar o que você disse, né? A gente vai só fazer um comentário, trazer a nossa experiência, a nossa visão como cidadão brasileiro. E eu acho que é isso que é o importante aqui. Quero agradecer a vocês, aí os meninos que estão nos bastidores aqui. E espero que a nossa opinião, ou até a nossa divergência também seja útil aí pro brasileiro comum, que eu acho que é isso que eu queria deixar bem claro aqui para vocês. Tá É bom? isso aí. Carlos, pra gente começar, eu queria que a gente falasse um pouco e tentasse diagnosticar qual o impacto dessas taxação dos Estados Unidos sobre o Brasil. Você acha que isso mostra um desgaste, como eu já falei, né? Um desgaste na estrutural dessa relação Brasil-Estados Unidos, né? Que já faz 201 anos que existe essa relação, né? De parceiros. E agora, de uma hora para outra, né? Essa começa a se romper essa estrutura, né? Essa relação. Eu queria que você falasse um pouco para a gente
no teu ponto de vista, essa taxação, né? Aqui eu já vou começar falando que geralmente a esquerda coloca a culpa no Bolsonaro, fala que é Sim. culpa do Bolsonaro e do Eduardo Agora é do Bolsonaro, né? Eduardo, sim. Então, mas eu queria que você falasse num contexto geral, né? O que que significa realmente, qual que é a mensagem que os Estados Unidos tentou passar para o Brasil com essa taxação de 50%, que até onde parece o Brasil ainda não entendeu, né, essa mensagem. Queria que Sim. você falasse um pouco para a gente sobre isso. Pô, cara, eu vou trazer algumas opiniões também na verdade, eu vou replicar algumas opiniões que eu escutei ao longo dessa semana. Mas, enfim, é totalmente política, tá? Essa sanções que serão implantadas, que já está marcada, dia 1º se eu De não estiver errado, dia agosto, 1º de agosto. de agosto, Podendo ser aumentada até para 100%, foi o que eu pude apurar. Vai começar com 50%, mas poderá ser aumentada para 100%. sim, Né? E aí, como você falou que a esquerda culpa um, nós que temos uma tendência da direita ou conservador, culpamos o real, que para mim é o governo brasileiro hoje. aham, E eu acho que o governo brasileiro não aprendeu, cara. Porque o que está sendo feito, eu escutei hoje, né? Foi até no programa do Lacombe, que não é só o Brasil que está sendo taxado, não. sim, Tem outras nações, se eu não me engano, foi falado no programa do Lacombe que até a Coreia do Sul, cara, sim, está sendo taxada. E aí ele falou que representantes da África do Sul, não, da Coreia do Sul, já mandaram embaixadores para falar pessoalmente com o governo e, se eu não me engano, eu fiquei sabendo também, que algumas nações ele já até abaixou sim, algumas sim. O Brasil sanções. foi o que foi Por taxado último, foi e foi taxado. o maior, né, em taxação, um dos maiores. Não, acho que não. Tem outros países que foram taxados da mesma proporção também. Sim, mas os caras já sentaram e negociaram, né, Sim, já e já sentaram e baixou. negociaram. É isso aí que está acontecendo. O Inclusive Brasil teve essa vergonha. Índia, China, né, tudo Sim, já sim, sentou com os Estados Unidos e sim, renegociou aí. sim. Mas o problema é a guinada do nosso país, cara, em poucos anos, abrir mão dos Estados Unidos e começar que é um dos problemas também das sanções, que às vezes as pessoas estão culpando o ex-presidente e o próprio Eduardo. Só que as sanções, segundo alguns especialistas, era inevitável, Sim, principalmente com as alianças econômicas que o Brasil está fazendo, né? Por exemplo, o que foi falado essa semana é que o Brasil, de 2022 para cá, aumentou mais de 100% as suas alianças econômicas, por exemplo, com a própria Rússia. sim, E os Estados Unidos está culpando os Estados Unidos estão culpando o Brasil por, se eu não me engano, é o petróleo, que está comprando o petróleo mais barato da Rússia, e com isso está ajudando a financiar a a guerra, guerra. que é essa vergonha que está acontecendo Nesse período agora, esse último período, o Brasil comprou, se eu não estou enganado, 12 bilhões, 12 milhões. Foi a negociação, a última negociação no Brasil com a Rússia, né? Então isso os Estados Unidos entende, né? E tá certo o ponto de vista, né? Sim. Você tá financiando a guerra, né, cara? De uma maneira ou de outra. E não só Exatamente. isso. E aí a gente fala assim, as sanções foram feitas por causa do Eduardo. Elas seriam inevitáveis, iria acontecer, só que ela chegou num momento propício, e você lembra da carta, né, que o presidente Trump mandou para o Brasil, falando que era para o Brasil consertar, alinhar a sua política e principalmente também um recado para o STF, Sim, devido ao julgamento inadequado que nós conhecemos do próprio presidente, do pessoal do dia 8, do Felipe Martins. Então, ele cobrou isso das autoridades brasileiras. E aí a gente sabe também, acho que daqui a pouco você vai colocar alguma coisa em pauta sobre as sanções sobre o próprio ali judiciário sim, e algumas pessoas, mas enfim, voltando,
para o Brasil e o impressionante é como, cara, um governo abre mão de um grande, parceiro comercial, né, em prol de uma ideologia. E com isso, cara, o Trump, a gente fala assim, poxa, mas ele tá certo, ele tá errado. Cara, vou falar a verdade para você, é difícil falar isso. A gente tem uma visão muito limitada das coisas. Eu não entendo dessa parte econômica, né? O que eu estou falando aqui pode ser até coisa de boca para fora. Mas você fala assim, ele como país, ele não tem que proteger a nação dele? Tem. Sim. O Brasil não é só um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, é quase do mundo todo. Não é isso? Sim. E quando você abre mão, cara, de um parceiro como os Estados Unidos, e olha que sempre pensamos que os Estados Unidos era dependente de nós, e está se provando que não. Né? Precisa dos insumos, um precisa da troca do outro, mas parece que nós somos muito mais dependentes do que eles de nós, porque eles são autossuficientes em muita coisa. Exatamente. E é uma vergonha para o nosso país que nós somos autossuficientes em muitas coisas e poderia ser maior, mas olha, com esse governo, irmão, infelizmente. Infelizmente. A minha preocupação, falei em off para você aqui, eu nunca imaginei que o Brasil poderia virar uma Venezuela. Nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça, pela dimensão que é o nosso país. Mas, Varão, nós estamos a caminhos largos para que isso aconteça. Porque o que eu vi essa semana alguns políticos e alguns comentaristas, principalmente depois que você me falou da nossa vinda aqui, foi que muitos deles falaram assim, o Brasil não precisa dos Estados Unidos. Nós temos a China e a Rússia. Mas vamos lembrar, Varão, dos países que sofreram sanção dos Estados Unidos e que depende da Rússia e da China, onde a maioria deles estão? Na verdade, eu acho que é uma das piores bobagens que você pode falar, é que não precisa dos Estados Unidos. Eu acho que esse é o grande sonho, principalmente dos países de terceiro mundo, né? Os países emergentes aí que estão em crescimento, é um dia não poder depender mais dos Estados Unidos. Inclusive, essa é uma ideia mirabolante dos BRICS, né? Sim, é outra briga também né? que foi falada pelo próprio presidente Trump. Sim, Se liberte do BRICS, senão vai dar tudo ruim. E aí, exatamente. Então, eles têm essa ideia, mas na verdade é assim, cara. A grande realidade é que o mundo todo precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência mundial, né, e cara? consome muito, né, cara? Consome muito. E agora, voltando aqui, o que que acontece? Essa ideologia, e eu sempre falei sobre isso, o Brasil, ele não produz pensando no brasileiro. O Brasil, ele produz pensando no mundo, cara. O empresário brasileiro, na verdade, é assim, nenhum de nós queremos ver o nosso país passar pelo que está prestes a vir, né? Sim. A gente sabe que Tá doido, o país já sofre muito. as sanções não vão parar, né? E o Brasil, ali 90% dos brasileiros é um país de pessoas guerreiras, né? Sim. Que luta para sobreviver, né, cara? Então, assim, nenhum de nós queremos ver um conterrâneo nosso passando dificuldade. Claro Mas a que grande não. realidade é que isso é só o começo. É só o começo. Eu entendo assim E parece que o Lula, né? O Lula, ali, eu vou citar todos os políticos, né, cara? A diplomacia brasileira, né? Eles não entenderam ainda o recado. Eu acho que como o Brasil, raramente o Brasil, eu acho que o Brasil nunca sofreu sanções na vida. que eu me lembro na não história, sei dessa se já maneira, teve. não, também não Dessa sei. maneira, eu acho que nunca teve. Então, na verdade, a esquerda, a política, tá usando isso como artifício para poder, né, tentar prejudicar a direita. Sim. E ali, Senado, Câmara dos Deputados, STF, esses caras tá brincando, tá achando que isso é uma brincadeirinha. Acho que ninguém tá levando muito a sério. Ninguém tá né? levando a sério, cara. E o Lula tá aproveitando para dar uma nadada, uma surfada em cima dessa. E diz que melhorou um pouco, né, a aceitação dele, né, no Brasil e tal. Subiu um pouco lá Subiu. nas pesquisas por causa disso, né, culpando o Bolsonaro e falando que vai dar um jeito para isso tudo. Mas já faltam apenas o quê? 7 dias, né? 7 dias, hoje é 22, o dia 1º, tá bem aí, cara.
E até hoje ninguém tem uma solução ainda. Não, E Eliseu, eu acho que ele vai pagar o preço, cara. Eles sim. não vão recuar, eu acho. E a grande. Mas assim, para os empresários brasileiros, cara, esse é meu ponto de vista. É o que a gente falou aqui, é um bate-papo Não, sim. de dois brasileiros, Dos né? brasileiros comuns, sim. Que não entende muita coisa de política, né? Mas tem o seu ponto de vista. Para o empresário brasileiro, cara, o que que eu acho ruim é porque vai ter aí uma queda no emprego, né? Vai ter muito desemprego no Brasil, né? Mas para o empresário brasileiro que tem um olho grande, que só pensa em vender, exportar para ganhar mais, isso é bom, cara. Porque quanto que tá o quilo da carne no Brasil? Quanto que tá um contrafilé no Brasil? Tá caríssimo. Por que que tá caro? Porque o cara tira ali o que deveria ser consumido no mercado interno e ele não quer nem saber quanto que você vai pagar por um quilo de contrafilé. Se por exemplo, se para os Estados Unidos tá pagando lá um exemplo tipo $10 o quilo do contrafilé, tô sendo aqui bem redundante. Uhum. Ele não quer saber se essa carne, esse quilo do contrafilé vai custar para você que está no Brasil R$ 80. Porque ele se garante na sua venda na Ele quer saber do exportação. bolso dele, entendeu? E aí o que que acontece? Aí quando tem essas taxação, esse tarifaço, essas sanções, aí ele fica lá dando um de coitadinho, igual agora tá acontecendo com o pessoal por exemplo. Eu não sabia disso, cara. A produção do Brasil, por exemplo, de suco de laranja, quase toda a produção é exportada para os Estados Unidos. E esse já é durante anos isso aí, né? E aí eu parei e fui pensar. É por isso que no Brasil você raramente tem condição de comprar suco de caixinha, por exemplo, aquelas caixinhas que a gente Uhum. toma aqui, Sim. custa cêntimos. No Brasil, você viu quanto que era o preço daquilo lá? Vê quanto que tá o preço, cara, de um suco de caixinha no Brasil. É É caríssimo, por quê? caríssimo. Porque toda essa produção é escoada para os Estados Unidos. Então, quer dizer, o grande empresário brasileiro, ele não tá nem aí para a população, filho. Ele não quer saber se você não vai ter condição de comprar um suco de caixinha. Ele quer mandar a exportação dele para os Estados Unidos. Aí, quando acontece isso, aí ele fica sem mercado. No caso, então, você está falando que ele agora eles vão, e diante dessas sanções, eles vão ter que olhar para o mercado Vai interno. ter que olhar para o mercado interno. Mas Isso, a aí, princípio, mas aí você está falando também, eles vão ter que olhar para o mercado interno, vai, vão olhar para cá, sim, para o Brasil. Mas aí como? Se o Brasil vai entrar também numa crise econômica, porque exatamente. O grande problema é esse. Porque o que que a conta acontece? não A vai conta não vai fechar. fechar. Por quê? Digamos que, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que por mês o Brasil vendia 10 milhões de dólares para os Estados Unidos de suco de laranja. Os Estados Unidos agora não vai, ficou inviável Vai exportar, aumentar, vai exatamente. abaixar a Então o exportação. que que acontece? Agora o empresário ele vai olhar para o mercado brasileiro. Só que o volume é muito grande. O mercado interno não consegue dissolver toda essa Não produção. consegue, é. Então, Acho que mesmo você barateando, não a tem. princípio é muito bom para o brasileiro, porque agora a carne vai Vai baixar. baixar, sim. Agora o pobre no Brasil que nunca pôde comprar um suco de caixinha lá de laranja que custava, na época que eu estava lá já custava oito reais. Uhum. Hoje ele vai poder comprar esse suco. Só que aí o que que acontece? E essa sobra da produção? Para onde que vai? Que não Mas a tem para gente onde também não escoar. tem esse consumo todo também. Sim, sim, até porque o Tá? brasileiro não está habituado, Não né? está habituado a Habituado muito por consumo. isso, porque ele não Sim. tinha condição de comprar, né? Então agora o que que acontece? Para onde que vai escoar esse resto da produção? Vai perder. Não sei Então, se você lembra uma época que lá no Brasil, tipo, não tinha para quem vender e aí os produtos, tipo, perdeu sim. na roça lá. Então, mas Apodreceu. essa é uma dinâmica que, por isso que você vê você viu ele lá naquela reunião lá na Rússia, onde tem uma foto emblemática que ele está ao lado de vários ditadores. Eu Aham, não sei se você viu isso essa semana, sim. eu acabei vendo. E depois agora acho que teve a reunião do Rio e acho que teve um no Chile, onde também ele se encontrou com todos Ele os tá em algum ditadores. país Acho que é o agora. Chile, se alguém pode nos corrigir, onde também ele estava lá só com a nata
dos ditadores daqui, né? Acho que Sim. só não estavam lá o do Argentina, Paraguai, acho que Bolívia também não estava, e o resto estava todo mundo lá. Ele está se garantindo nessa nova, nesses novos parceiros que já são antigos também, mas então é isso que eu queria falar para você. Por mais que você tenha esse- esses esses parceiros comerciais que também são antigos, Rússia, China, Índia, mas não sustentam, mano. Não sustentam essa E demanda. não funciona, sabe? E isso não funciona por quê? Porque quando, pelo que eu estudei, quando há uma taxação, uma sanção, por exemplo, dos Estados Unidos sobre qualquer país, isso não é só os Estados É, Unidos. não é assim. Por Sim. exemplo, os Estados Unidos, agora o Brasil fala, não, eu vou vender agora para a Vou China. vender para a China, sim. Só que Vou vender para a Europa. A China é parceira dos Estados Unidos também. E aí o que acontece? Os Estados Unidos falam, olha, se você comprar produto do Vou Brasil, taxar eu vocês vou taxar também. você em X%. Você acha que a China vai ficar do lado do Brasil? Já abandonaram o Brasil, cara. A grande realidade é que o BRICS aconteceu só para ferrar a vida do Brasil. Essa é a grande realidade. Ah, sim. Porque a taxação do Donald Trump foi logo após o BRICS, né? Sim. E o Lula ainda teve a capacidade de falar lá, né? No discurso dele que tinha que acabar, o mundo tinha que não podia ser dolarizado, É, né? Tinha que criar uma estão com a nova moeda. Então moeda. quer dizer, cara, isso Então é deixou o uma Donald Trump resposta aí. com sangue nos olhos, cara. Sim. Então Sim. quer dizer, é igual você falou, é política, Não, é é puramente político, é política. político, Pode ser que é lá na político. frente essa economia ela vai chegar para eles num denominador comum, mas hoje é totalmente política. Hoje é político. Totalmente política. As sanções que o Brasil vai, infelizmente, passar, irmão, vai ser coisas. Ó, eu estou preocupado, mano. Eu estou muito preocupado, porque se o Brasil continuar, aí eu vou voltar de novo para os países que sofreram e sofrem sanções até hoje. E vamos aqui para América Latina. Venezuela, América Central, a própria Cuba. Eu queria que eu vou ser mais específico ainda. Eu queria que você falasse para mim um país que foi sancionado pelos Estados Unidos e tá bem economicamente. Acho que não Rapaz, existe, então cara. não Não existe, existe. não existe. Cara, é impressionante. Agora a gente está falando, eu não sou nenhum especialista em economia, Sim, são dois. né? E nem política. E geopolítica muito menos. Sim. Mas é impressionante como que o Brasil, a diplomacia brasileira, está conduzindo todo esse episódio. Porque, poxa, você pega. Qual que é a segunda maior potência econômica do mundo? China. A China se ajoelhou e conversou com os Estados Unidos. A É Índia, porque ela depende de venda, ela a depende. Índia sentou e conversou com os Estados Unidos. Estados Unidos, pronto, foi lá, impôs sanções no Canadá. O Canadá foi lá, sentou e conversou com os Estados Unidos. E o Brasil, eu não consigo entender o que é que passa na Rapaz, cabeça da sim. diplomacia brasileira, que não consegue perceber que o maior prejudicado vai ser o povo brasileiro. Eu não consigo entender qual que é, o que que passa na cabeça, sabe? Do Lula, enfim, dessas pessoas que eu já citei. Lula, Senado, porque se o Lula tá viajando, tá caducando, cara, o Senado tinha que tomar uma decisão, Não, entendeu? então, Varão, aí, falando agora dessa política interna nossa, Varão, o sistema brasileiro, eu acho que eles vão pagar para ver também. Eu não acho que quem comanda ali é o Centrão, e eu chamo o Centrão de sistema brasileiro, Sim. tá? E vai além de esquerda, tá? Na verdade, a gente vê o Lula, Barão, se você pegar as políticas do Lula, desde o primeiro, do seu primeiro mandato, Barão, não tinha nada de esquerda ali também, não. Sempre foi voltado para o sistema global, se você perceber isso. Aham. E com o centro, na verdade, ele é uma esquerda permitida pelo centro. Eu acredito que o centro político que é o sistema do nosso país, é eles que comandam tudo isso.
Você vai olhar até para o judiciário, por alguns políticos, cara, é eles que mandam. O que aconteceu na política brasileira foi uma aberração da natureza quando chegou o Bolsonaro. A gente vai ter que voltar lá em 2014, quando ele começou, ali, vamos para 2018, que eles não acreditavam e aconteceu. E você vê o que eles fizeram, até mesmo dentro do regime da próprio mandato do presidente, o que eles puderam fazer e estão fazendo até hoje. Mas, mas eu escutei isso hoje, quem tem que dar uma resposta? Primeiro somos nós, brasileiros comuns. Eu acho que, começando aí com essas manifestações pacíficas a história do Brasil sempre foi o povo brasileiro que deu um nó nisso tudo e conseguiu reverter muita coisa. Mas agora os políticos, a classe empresarial que abraçou o Lula e abraçou o Centrão. Cara, se a classe empresarial brasileira não der uma resposta, Barão, não adianta. Estão querendo mandar aí representantes políticos e empresários lá nos Estados Unidos. Eu escutei pela boca do próprio Paulo Figueiredo, que não adianta. Não vão ser recebidos, não vão ser atendidos e não vão ser mesmo. Entendeu? A própria embaixadora do Brasil foi lá e tomou um não na cara. Agora é tarde. Agora é tarde. Tomou um não na cara a embaixadora brasileira. Como é que pode nos Estados Unidos? É o que a gente está vendo aí. Então, Barão, eu acho, aí é um achismo meu mesmo, que o Bolsonaro, que o presidente Lula vai pagar para ver. Eu acho que tem alguém, sempre tem alguém do sistema brasileiro por cima mesmo. Cara, esses caras não mandam no país, mano. Pode ter certeza. Eu não acredito. A grande realidade é que o Lula tá aproveitando isso para surfar essa ondinha aí, a esquerda brasileira, ela vai surfar, Barão. Vai ficar sempre. O centrão e a esquerda, o sistema e a esquerda vão ficar sempre aliados. Cara, eu fiquei envergonhado em ver o vídeo do Lula oferecendo jabuticaba pro Donald Trump, cara. Você viu? Ele chegou a ver esse vídeo? Não, foi agora, pô, esses dias. Foi, ele falou que o cara que come jabuticaba de manhã não quer briga com ninguém. Ele senta e conversa. Não, é inacreditável. Vou mandar pro Donald Trump. E outra coisa também, acho que os políticos brasileiros que hoje, aí eu vou botar todo mundo, tá? Esquerda, direita, os nossos representantes conservadores de direita, enfim. Eles não entendem a dimensão, eu acho que eles não entenderam ainda a dimensão da gravidade do nosso problema. Não entenderam. Porque só é aquilo que você falou até no começo, ou em off, não lembro, que a gente fica sempre naquela briga de esquerda e direita. Exatamente. Ninguém tem uma visão por fora, ninguém tem uma visão por fora. Ninguém entra na pele, né, de um e do outro para vivenciar e para você fazer um contrabalanço que tem uma palavra que a gente usa nesse meio que agora eu esqueci, você tem que fazer ali ai meu Deus, contraponto. Não, mas tem um nome específico teórico para isso, mas você tem que fazer esse balanço, viver esses dois lados para você tomar uma posição. Não é só o que você acha, o que você pensa. E o político brasileiro fica muito isso. E eu vejo muito político brasileiro, aí eu vou ter uma crítica aos nossos de direita, quer ser muito popstar no Instagram, faz muita mensagenzinha no Instagram para ganhar like, mas na verdade muitos deles não estão fazendo nada. Então essa é a minha crítica também, principalmente aos nossos políticos brasileiros. Por causa da grande realidade, a grande realidade é isso que a gente está falando, né? Aqui, esse bate-papo, gente, alguém está falando que o microfone do Carlos parou. Parou mesmo. A grande realidade, o Charles vai vir já dar uma olhada aí. Foi quando eu bati aqui. A grande realidade, e aqui a gente não... Foi, voltou? Acho que voltou. Voltou, tá verdinho. Eu apertei. Voltou. Foi? A grande realidade, igual como eu estava falando, aqui a gente não se preocupa muito com o que a gente vai falar. É lógico que a gente se preocupa no sentido de que qualquer coisa que você fale, o Xandão pode mandar te buscar em qualquer lugar do mundo. Se você não, apesar que não está funcionando, né? Ele tentou extraditar a Carla Zambelli e não conseguiu.
Tá o Eduardo Bolsonaro, tá como é que é o nome O daquele outro próprio lá? Alan dos Santos. Isso, lá nos Estados Unidos, ele Sim, sim. tentou de E não todo jeito trazer conseguiu. os caras pro Brasil, não conseguiu, enfim. Mas ele tenta, né? Sim. A grande realidade que eu vejo, e aqui eu não tô nem criticando o Alexandre de Moraes, não, cara. Não tô, isso aqui não é nenhuma crítica. Quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes. O que eu quero Eu vou falar com além, Varão. isso? A gente Tem não uma tem força. político no Brasil, a grande realidade é essa, cara. Os políticos do Brasil, é, os verdadeiros, estão tudo fugitivos, velho. Carla Zambelli. Carla Zambelli era uma mulher guerreira, uma mulher que ia pra cima, não tinha medo, fala mesmo e acabou. Agora, esses outros aí que se intitula de direita, mas estão tudo lá caladinho, com medo do Alexandre de Moraes. Hoje eu tava vendo o cara falando que, que em bastidores conversando com político, e político falando que tem medo de se manifestar, de dar sua Sim, opinião, né? sim. Então, cara, pra mim acabou. A grande realidade é essa, entendeu? E eu falo do fundo do meu coração. A minha única esperança pro Brasil é o Donald Trump, cara, é os Estados Unidos intervir. Porque se for depender da nossa política, dos nossos políticos, esquece, cara. Esquece Não, 2026, não, vai chegar esquece. só o Lula, o Lula ou alguém que ele indicar. Não sei nem se ele pode vir ainda, se ele tem idade ainda para concorrer em 2026. Eu Mas acho que o Lula tem. a grande realidade é que se os Estados Unidos não intervir, né? Eu sei que é um remédio amargo agora para que a população vai passar, né? Vai Poxa, ter vai que sofrer tomar, muito. É. mas infelizmente é um remédio que se faz necessário para curar. Porque senão esquece, aí caminha mesmo para uma ditadura. Você não acredita que o próprio senhor Gente, Alexandre. olha, só não te cortando, você que está ao vivo no Instagram aí, se quiser me mandar uma pergunta, um comentário, fica à vontade, viu? Isso aí. A gente vai estar lendo aí os comentários de vocês e as perguntas também. Tamo junto aí, participem, tá? Te agradece. Tá, Carlos? Você não acredita que o senhor Alexandre de Moraes, de tudo isso que ele está fazendo, não há uma força maior no país que comanda ele? Você fala dentro do Brasil? Dentro do Brasil. Sim, sim, Porque com eu acredito certeza, que o cara. sistema brasileiro, sistema político, empresarial, Pedrinho, tudo, pode entrar aqui, fica à vontade, Pedrinho. Estamos ao vivo no Instagram, aqui eles têm. Vai, Carlos, pode ir falando. Eles têm. Tirou? Tá, pode ir falando, Carlos. Fica à vontade. Eu acho que tem, cara, uma força muito maior. E eu acho que esses caras eles são usados, assim como o próprio Lula, né? Sem dar nomes, mas você acha que é uma força interna do É um Brasil ou sistema é ou um sistema mundial? também ligado ao sistema mundial, mas Ah, o Brasil, ele é comandado por esse sistema, não é de agora não, isso é lá desde do Dom Pedro II. Foi o sistema que tirou o próprio Dom Pedro II, pô. Se você botar em teste, se você conhecer um pouco da história, essa galera que a gente chamou de centrão, de centro democrático, centro político do nosso país, são esses caras que verdadeiramente mandam no país. E eu acho que não só eles, existe um conglomerado de políticos, articulistas, professores, empresários, banqueiros, eu acredito nisso. Entendeu? Que esses caras é que faz isso, mano. Eu não acredito que uma pessoa, por mais que as pessoas podem aqui botar adjetivos no próprio Lula e no próprio senhor Alexandre de Moraes, mas eu acho que existe uma força muito maior, cara, cara, que você tá usa falando essas. dos Illuminates? Não chega, não. Eu estou falando de uma força política que comanda o país já há muitos anos. Sim. Porque isso aí é tudo repetido, mano. Isso aí não é de agora. Se você pegar a história do Brasil, isso não é de agora, não. Isso aconteceu em vários regimes aqui na nossa nação, e em vários momentos. Essa galera comandando, fazendo muita coisa, É porque entendeu? eu acredito assim, ó, os países emergentes, ou eles se aliam à ideologia dos Estados Unidos, ou eles vão pro outro lado, né? Uhum. Pro lado de China, que é o que você tava falando, né? É um negócio mais ditadura. Então eu acredito que é regido sim por um dos dois sistemas, entendeu? Então talvez o que está acontecendo no Brasil hoje está alinhado, né,
com um sistema mais... Então, se mas, fala... mas nesse daí a gente vai ter que voltar um pouco também Ah, para a palavra do sistema global, sim, que é um sistema que ele fica no anonimato, mas ele sobressai muito mais do que nós pensamos. sim. Porque a própria esquerda, querendo ou não, ela faz parte também desse sistema mundial. Aham, Que ele, em algum momento da história do nosso mundo, vai ser implantado, mano. Não tem como. Entendeu? sim, Eu não tô falando que os Estados Unidos será sim. como pode ser outros países, enfim, mas vai existir, a gente vai chegar a esse tipo de governo. Por exemplo, o próprio Lula, se não me engano, no discurso dele agora, eu não lembro se foi agora, onde ele fez a reunião com... Mas ele falou que o Brasil já não dá mais para viver tem que viver uma nova era de política. Já estava falando até de aumentar o tempo de governo. Entendeu? Tudo isso aí é pensamento de ditadura, né, cara? Ditadura, sim, sim, sim. Sim, com Então, certeza. ele é aquilo que você falou, ele é muito alinhado com os pensamentos da China, né? Aonde tem uma ditadura, o Lula é meio alinhado os pensamentos dele com essa galera aí, né? Sim, Varão, eu sei que não adianta também, eu não acho que nós seremos, fazendo aliança com China e com Rússia, vai salvar o Brasil das sanções, por mais que nós temos uma boa produção, uma boa venda, mas, enfim, Varão, eu não queria isso para o Brasil, nem quero isso para o Brasil. Mas pelo que eu estou vendo da própria política do Trump, eles não vão recuar, não. Mano. Ou ele vai fazer, ou o presidente Lula, junto com a massa política e os empresários brasileiros, que comandam verdadeiramente o Brasil, se eles não se alinharem como estava na carta, Varão, não vai retroceder, não. Ele E vai até o fim. quando o Donald Trump fala desse alinhamento, você entende o que sobre esse alinhamento? Eu vou usar o que por alto da carta, que primeiro ele pediu o Brasil realmente rever esse alinhamento político, principalmente com Rússia e China, algo que a OTAN já está prometendo e também obter sanções, e aí a gente vai E aí você vê que não é ser nada, pior. que não é nada de Bolsonaro, né, cara? Mas daqui a pouco eles vão falar que essas sanções aí que a OTAN tá querendo impor sobre o Brasil, ele vai falar que é a Carla Zambelli. Porque ela tá na Itália, né? É culpa da Carla Zambelli. Essa taxação aí da OTAN contra o Brasil. E aí, meu irmão, Vão, os porque países... a esquerda sempre procura alguém para culpar, né? Então, Estamos mas aqui na Europa, o representante seria a Carla Zambelli, então a culpa é dela. não adianta fazer isso. Eu acho que isso não vai colar, mano. O brasileiro comum pode até colar, mas não vai colar quando você vê o bicho pegando na realidade, na política mundial, isso aí esquece. Agora, a única coisa que me preocupa é o próprio STF comprar essa briga e não desistir, continuar com essa, Eles estão com dobrando a essa linha, aposta, né? dobrando a aposta, com essa linha de pensamento. E o próprio governo do Lula também dobrar a aposta, que é o que eu estou vendo, entendeu? Que é o que eu estou percebendo, que vão dobrar a aposta. E eles vão deixar o país, olha só que coisa triste, vão deixar o país entrar nessa realidade que está próximo a vir, que é o Brasil entrar numa crise econômica nunca vista. E eles vão deixar, não, isso pega fogo. Porque na realidade a gente vai ver que não vai sobrar para eles. Na realidade não vai sobrar para eles, vai sobrar para a nação brasileira. Sim, sim. E aí lá no final vão culpar um ou outro, vão culpar o próprio Eduardo que está lá. E aí? O que a gente vai fazer? Qual é a solução? Ou a classe empresarial ou o povo vai ter que ir para a rua de novo. Só que agora não é fora Dilma 20 centavos. É uma coisa muito pior.
é uma coisa muito pior, Varão. O Brasil pode entrar numa crise fora de, assim, descomunal. E olha que eu não tô falando por fora, hein? Tô falando muito por fora aqui, muito fora da caixa, porque essa parte econômica eu não entendo quase zero. Aqui é uma opinião zero de ciência política. Eu tô dando uma opinião do que a gente está vendo, entendeu? E infelizmente a classe política não enxerga isso. Aí é a minha crítica aos políticos de direita do nosso país, que só quer ficar postando videozinho no Instagram para ganhar like, mas na verdade na hora do bicho pegar, né, não vão. Agora tivemos aí, ó, ia ter uma reunião lá no Congresso, dentro do recesso, que até o Hugo Mota aí mandou uma carta falando que não era para ter. Se você contar os 513 com mais 81 senadores, tiveram lá, se eu não me engano, 55, cara. O número é totalmente reduzido. O resto não tá nem aí, cara. Chegou nem quase 10%. Nem no Brasil não tá. Nem aí. Nem no Brasil tá, deve tá Tem aí. gente que tá viajando. Na Europa, tem gente que tá nos Estados viajando. Unidos. Tem gente que falou, não, eu tô viajando, que viagem marcada, não vou nem dar nome aqui. Aí uns estão fazendo um postzinho no Instagram, fazendo videozinho no YouTube, mas na realidade a gente tem que estar lá, cara, do lado do próprio presidente Bolsonaro, que a maioria, ou todos eles, só se elegeram através do presidente Bolsonaro. Todos eles. Entendeu? Embarcaram e agora estão desembarcando, porque não sei o que eles receberam de promessa dentro dentro do sistema brasileiro, que é para se desvincular do presidente, cara, mas olha só, o Brasil pode ser o que for, mas não é ingrato. Pode ser o que for, a gente pode não entender de política, votar errado, mas ingratidão nessa parte aí, eu acho que o povo brasileiro vai dar um tapa na cara desses políticos ano que vem. E eu vou ser um que vou usar, cara, todas as minhas mídias para botar a boca no microfone desses políticos de direita que hoje estão abrindo mão da verdade e ficando contra. Mas você sabe o que é que eu fico chateado, cara, com isso tudo? E eu tô sendo bem sincero aqui, viu? Porque eu acho que essa é a função do podcast, é você passar a tua ideia, a ideia mesmo do povão, sabe? Sim. Eu tô tão desacreditado, cara, da política brasileira, de tudo, que pra mim, qualquer um que entrar lá, por exemplo, igual eu vi um vídeo do Bolsonaro falando assim, olha, mesmo que eu não consiga vir para presidente, mas vamos eleger o máximo de deputados e senadores que a gente puder, que aí a gente consegue brigar. Cara, 90% desse povo que entrar se dizendo de direita, quando chega lá, vira casaca, entendeu? Sim. Então eu, pra ser sincero pra você, eu tô desacreditado disso aí, cara. Tô desacreditado. Eu não sei nem se tem jeito, tá? Eu voltei a ter um pouco de esperança agora com os Estados Unidos intervindo, porque aí eu sei que ou vai ou quebra. Os Estados Unidos, o Donald Trump nunca baixou a cabeça para ninguém. Não vai ser para a nação não brasileira. Não vai ser para o Brasil. No Brasil, quando fala nação, não, dos políticos e do sistema. Exatamente. Sim. Não é que eu estou torcendo contra o Brasil, não. Eu só estou falando que agora ou vai ou racha, né, cara? No ditado popular, ou vai ou racha. Porque ou entra no eixo, ou volta a ser uma nação que te dá o direito de falar, né? De você expor a tua ideia, né? Ou então, cara, vai virar uma ditadura, sei lá o que vai acontecer, entendeu? Se já não é, né? Se já não é. Porque tem gente que não acredita que não é. A gente aqui fica policiando a nossa fala e sabemos dos perigos que a gente pode sofrer daqui para frente. Por isso a gente está policiando muito aqui a nossa fala, deixando de falar de muita coisa. Infelizmente é assim. Mas sim, Varão, eu acredito que a nossa nação já está vivendo esse perigo, né? Já está vivendo esse perigo. Aí eu vou pegar suas palavras, que é a esperança do Donald Trump, ainda que eles dobrem a aposta, de ele realmente dar um despertar. E eu escutei hoje, não sei se foi do Alan, hoje não sei se foi do Alan, mas acho que também foi do Alan e do Alan dos Santos e do Paulo Figueiredo, que nós temos a maior oportunidade agora de gritar, e principalmente os nossos políticos.
abraçar essa sim. causa das sanções e começar a expor o que está dentro do nosso país, porque nós já temos a oportunidade de... Cara, e olha só, eu escutei isso hoje também. Os Estados Unidos não tem nenhum compromisso com a gente não, Varão. Não tem nenhum. Não Estados depende de Unidos, nós para Estados Unidos nada. não depende do Brasil. O Brasil Não que depende dos Estados depende. Unidos. Sim, não depende. Estados Unidos desligar Não, acabou. O satélite para o Brasil, o Brasil Acabou. A verdade volta é para o essa. século XX. A verdade é essa. Vai ter que colocar orelhão. Nem sei se o orelhão funciona. Nem viu, na sabe, rua. é. Lembra o orelhão na época Sim, do orelhão? sim, Nem sei é se verdade. funciona, viu, cara, para ser sincero. Aí- Então, o Brasil que depende dos Estados Unidos. Sim. E aí você vê o trabalho que o próprio Eduardo, junto com o Figueiredo e outros mais que estão lá, que fizeram esse trabalho de despertamento da nação, dos políticos norte-americanos, principalmente do Trump, que fizeram eles enxergar o que está acontecendo no país. E claro, na verdade, ninguém quer perder o Brasil. Sim. O Brasil é um ótimo, Sim. se eu não me engano, é um ótimo parceiro comercial. Nós temos Sim. insumos Sim. para dar e vender, e é verdade, nós somos um país gigante nessa parte. Mas infelizmente governado por, aí eu vou falar aqui, por pilantras, infelizmente. Mas aí eu escutei te falando assim, nós temos agora a maior oportunidade com todas essas sanções, que são graves, ruins para nós, o próprio problema dos vistos em alguns magistrados. Cara, e a gente aproveitar essa situação, e aí o povo, não estou falando dos políticos não, eu concordo com você, Varão. Entrou um monte de político lá, e a gente está vendo que esses caras não estão fazendo nada, a maioria é uma pequena parcela. E os que vão entrar também usando a bandeira do próprio presidente, Vai porque ser não a mesma adianta, coisa. vai ser a mesma coisa, isso é verdade. E é nós, Varão, a gente não pode confiar. Infelizmente, a palavra de Deus, ela também nos fala, maldito é o homem que confia no homem. E isso é verdade. Quando a gente faz do homem o nosso braço, perdemos. E a gente tem que acreditar no povo brasileiro. O povo brasileiro tem que tentar dar uma resposta, não sei como é que Deus vai fazer. Mas, Varão, é assim que vai ter que acontecer. Sempre aconteceu isso no país. Se você pegar ao longo da história, sempre foi a nação brasileira que conseguiu dar um nó no sistema, e o sistema vê que, caramba, se a gente não entrar por esse lado aqui, o povo vai ficar contra a gente. E mudar. Deixa eu falar. Essa é a única esperança. Eu concordo com o que você está falando. Eu acho que agora que todos os olhares do mundo, né, Estão voltados para o Brasil, eu acho que agora é a hora do Brasil realmente abrir as portas e mostrar, olha, aqui está assim, assim, assim. Mas você acredita que é possível ainda fazer aquelas manifestações que fazia, né, como é a Avenida de São Paulo lá, na Paulista, sim. né, igual foi feito em Brasília? Você acha que é possível ainda juntar aquele povo? Porque a grande realidade, cara, é que o povo hoje está com medo. Não, isso é verdade. E eu vou citar nome aqui, ó, o Malafaia sempre encabeçou essas manifestações. Cadê o Malafaia? Tá falando alguma coisa? Então, Vano, mas aí é nesse ponto que eu quero, a minha crítica é para isso. Porque você sabe o que acontece? Não te cortando? Sim. Os caras têm medo de pôr a cara para bater e acontecer uma manifestação dessa e alguma coisa dar errado. E acontecer igual o 8 de janeiro em Brasília. Varão, mas aí não é. O que está acontecendo também no nosso país que a gente tem que entender? E aí, eu não estou falando isso aqui, não é uma opinião minha. Uhum. Isso aí até o próprio Kim Paim, outros influentes e até políticos e pessoal de canal de YouTube, eles estão falando o quê, Varão? Me até perdi o raciocínio agora. Hoje não tem ninguém que encabece, né? Tá, lembrei. Então, existe também no sistema brasileiro político, eles querem implantar uma direita permitida. É essa a palavra, direita permitida. E eu acredito que esses políticos de direita, tanto Malafaia, o próprio Tarcísio, aquele de Goiás, Caiado, pior ainda. E eu acredito que essa galera é uma direita permitida do sistema. E eles querem fazer o quê? Eles vão, daqui para frente, não só vão prender, eu acho que vão prender o próprio presidente,
E vão, Vai, e vão inclusive- perseguir, vão perseguir aqueles que realmente Inclusive, abriu mão. não te cortando, aqui agora são 10h04 da noite. No Brasil, O Brasil é 4 horas menos. Hoje é 4 horas menos. Pedrinho, que hora que é no Brasil, Acho que Pedrinho? vai até 9 horas. É 6h04? Vai até 9 horas. Até A 9 horas. resposta Se não responder, é bem eu acho provável que se que não ele for já hoje, vai prenda ser amanhã o que Bolsonaro. o pessoal está Exatamente. falando isso. Então, dentro de poucas horas, o Bolsonaro pode ser realmente, Então, literalmente preso. Então, aí, na verdade, as pessoas, esses caras estão tudo quietinho, essa direita permitida, que não bota a boca no trombone, os políticos, os líderes espirituais, vão, isso aí não é opinião minha, eu escutei essa opinião hoje, vão prender o presidente, Tira ele de cena. Né? tira ele de cena como já tirou, não pode sair de casa, não pode usar rede social, isso aí ia acontecer. E não é a palavra minha não, cara, isso aí tem que dar crédito ao Alan dos Santos, que ele falou isso tem alguns dias, ele falou, se não me engano eu vi esse programa dele falando, se não me engano, semana passada. Ele falou que isso ia acontecer. Mesmo que não prendesse, iam tirar o presidente de poder fazer viagem, enfim. É o que eles querem. Vão tirar, vão deixar lá ele apodrecer como carniça. Aí os urubus, meu irmão, aí você vai ver Tarcísio, você vai ver essa galera aí tudo bancando de herói. Não, coitado. Tá. Mas, na verdade, estão querendo ganhar a massa política do próprio ex-presidente. Sim. E essa direita permitida, Varão, ela infelizmente ela existe no nosso país. E muitos dos nossos que colocamos lá se voltaram a isso. Exatamente. Essa direita, por isso a traição. Por isso que né? você também está falando disso, que você não acredita e com razão. Sim, sim. Porque é o que eu vejo também, isso não é de agora. Não, Varão, já tem um tempão já que eu tenho observado, e aí eu chamo essa galera dos intergalácticos, que é um próprio apelido que o próprio presidente colocou, que é essa galera de direita que usou o palanque com o Bolsonaro e depois vem o traindo aos poucos. E a gente viu agora aí no problema da tornozeleira dele, quantos que poderiam ter falado e não falaram nada. Perdão. E só que eles querem isso, mano. Eles querem isso. Eles querem uma direita permitida, como é em qualquer lugar, em países que funcionam dessa forma. Por exemplo, existe uma falsa direita na própria Rússia e na China. Sabia que existe um partido lá? Mas eles não têm voz para nada. É só uma coisa permitida. Entendeu? E aí as pessoas ficam se iludindo com isso. Ah, mas lá tem. Como é que fala? Na Venezuela tem. E outros países tem, mas eles não têm força para nada, mano. É só para dizer que tem alguma coisa. E eles vão querer fazer isso no país. E, infelizmente, quando você vê esses caras que outra hora dividiram o palanque com o Bolsonaro, falaram, brigaram, e você vê hoje esses caras tudo se afastando, pô, mano, isso é uma crueldade, uma covardia que não tem tamanho, mano. Sim. Olha, eu ainda acredito, você pode até discordar, eu acredito que não existe outro político fora do presidente, Varão, não existe. De direita, Não, de direita não. é difícil. Pode ser que vai existir lá na frente? Pode. Mas hoje, cara, só o presidente não Bolsonaro. Não tem. Não tem. As pessoas podem discordar da gente aqui, pode achar que a esperança está no Tarcísio, num Caiado. Cara, mas esses caras são do sistema. Não tá. São É do sistema. sistema. São do O sistema. Tarcísio é alinhado com Não. como é que é o nome dele lá? O Tarcísio faz negócio com a China, mano. Sim, nossa, esqueci o nome do cara agora. O Kassab, né? Sim, o próprio Alan dos Santos denunciou ontem ou hoje, falando que o Tarcísio tem gente de esquerda no próprio governo dele. Sim. Isso aí é inevitável, mano. A gente que fica se iludindo, né? Achando que esses caras são alguma coisa, mas na verdade é uma falsa direita, mano. É uma falsa direita. E infelizmente, não sei onde vai parar. Aí eu concordo com você. Em quem a gente vai confiar? É aproveitar a situação aí infelizmente, do Donald Trump e seguir em frente, vamos ver. Eu acho que os brasileiros também que tá fora do Brasil tinha que se mobilizar, sabe? Poxa, eu pensei nisso hoje. Eu acho que, por exemplo, a gente que tá aqui na Europa, né? Reunir, cara. Cara, né? eu também pensei nisso hoje. E mostrar pro mundo que não é só quem tá lá dentro do Brasil. Que a maioria do brasileiro que saiu do Brasil
né? E tá hoje na Europa. Saiu na enfim, insatisfação. ele saiu na insatisfação, Sim, né? concordo. Ele já previa que tudo isso que está acontecendo hoje iria acontecer. Sim. Então, né, às vezes por ser um pouco mais privilegiado financeiramente, como diz o e isso não é ser covarde, diante do barco afundar, o cara já Mas, cara, a pulou gente também fora. quer o melhor para nós e para Sim, nossa família. Por mais que a exatamente. gente saiu do Brasil em nome de como uma missão, mas na verdade a gente saiu também sabendo do que ia acontecer. Não sei Sim, se esse foi sim, também o seu sim, pensamento, sim, mas sim, eu vim para cá também sim, para poder viver, ter liberdade sim. e coisa que, imagina, nosso compatriota lá o que tá passando. Irmão, o bicho tá pegando. Então, eu acho assim, ó, a gente que está aqui na Europa, por exemplo, o Carlos Zambelli deveria aí, de repente, encabeçar um movimento, né? Acho que Ser em cada líder, país, né? exatamente, ser Sim. líder de um movimento e coordenado, né? De repente, por exemplo, em Portugal tem, na Espanha tem, na Itália tem, quem está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, Sim. Alan dos Santos, os demais também, né? Sim. Promover essa manifestação, né? E que aí você mostra para o mundo, né, cara, que não é só quem Sim, tá lá só no quem tá Brasil, lá, né? isso, eu pensei, Eu isso é acho verdade. interessante, fica aí, de A repente, ideia, né, a de ideia, né? alguém. Se esse vídeo Ser algo chegar. orgânico também, Val. Exatamente, De as exatamente. pessoas se juntar e se manifestar Sim, realmente. sim. Que Poxa, mesmo estando igual eu aqui, tava pensando, pô, se aqui em Portugal você conseguir se reunir, por exemplo, 1.000 pessoas para fazer isso, cara, é um mega já é de um alguma evento, coisa, cara, é já, um mega de sim, um já é alguma evento. coisa, sim. Pô, você consegue 1.000 na Itália, consegue, sei lá, 500 pessoas na Espanha para fazer É da voz, da coro, né, exatamente, cara? O que tá sim. acontecendo, sim. Então Sim. eu super apoio isso e eu acho que isso que deveria ser feito. Ô, Carlos, a gente está chegando no final aí do nosso podcast. Beleza. Então, mais um bate-papo mesmo. E eu queria que você desse as tuas considerações finais aí. A gente vai voltar mais vezes aí tratar de assuntos, Ok. política, de geopolítica, de economia. Espero aí que a gente tenha conseguido chegar aí naquilo que você propôs. A gente acabou que você tinha, tô vendo aí que você tinha bastante assunto, mas a gente acabou. Não, mas na verdade não Não, era nem pergunta, né? É que dentro do foi contexto a fluindo, gente já né? foi falando Foi exatamente fluindo, tudo né? aqui. Então eu espero que aí, somente aqueles que participaram, viram aí, possa ter entendido aqui que foi mais um desabafo de dois brasileiros Sim. insatisfeitos com a política do Exatamente, nosso país exatamente. e buscando uma solução aqui palpável para que a nação brasileira possa acordar aí. Espero que aconteça. E, cara, agradeço o seu carinho e tá aqui pela terceira vez. Posso pedir música, Pode pedir música né? já, hein? E espero que aqueles que depois vão ver os cortes, ver tudo aí, entenda aí o nosso propósito, o seu propósito, né? De com esse podcast levar informação para aqueles que precisam. Obrigado aí pelo carinho e pela atenção. Tamo junto. Foi.